Estamos recebendo em nossos estúdios para um bate-papo o Birajara Bilego. O Bira. Tudo bem, Bira? Como é que tá? Tudo bem, Fabiana. Tudo ótimo. É médico veterinário, médico né? veterinário. E pesquisador permanente. Sim. Esse é um estudioso, um grande nome que a gente tem aqui, como eu falo, o privilégio de tê-lo aqui bem perto, que está em Rio Verde, no ITC. Isso. Quanto tempo ali em pesquisas? A pesquisa no ITC já vai para quase 20 anos, mas no setor de produção animal já vai para 11 anos. E tem ainda a apresentação desses dados, desses resultados, Isso. que fica sempre acessível ao pecuarista, ao produtor rural. Exatamente. Até, se você me permite, na próxima semana, no dia 5, haverá o nosso workshop de pecuária, onde nós vamos estar repassando as informações de resultados de experimentos ao longo de todo o ano de 2019 e 2020, que foram realizados em produção animal lá no ITC. E isso vai ser no dia 5? No dia 5 de novembro, das 8 às 11 horas, 100% online, no canal da comigo.com.br. Então, e tem que se inscrever antes? É só acessar o canal? Só acessar o canal. E, então, uma oportunidade maior para todos os produtores interessados. Perfeitamente. Nós vamos apresentar 3 temas, mas os demais trabalhos de pesquisa que foram realizados, eles vão ser também entregues na forma do caderno, né, no nosso anuário de pesquisas, que a gente entrega esses resultados de pesquisa na forma impressa aos produtores, e também estará disponível na forma de PDF no site da Comigo. Então, quem quiser quiser baixar um e-bookzinho ali, está disponível. Perfeitamente estará disponível, a partir do evento, né? Logo em seguida ao evento. Porque vocês sempre fazem esse evento presencial, e ali já entrega esse anuário. Perfeitamente. Esse ano, por ocasião da pandemia, não será entregue presencial, porque o evento será online. Mas nas unidades da Comigo serão disponibilizados esses anuários, né, para os cooperados que tiverem interesse, são disponibilizados a mesma quantidade que teve em anos anteriores. Bom, eu gosto sempre de pegar esses, às vezes a gente olha alguns dados desse ano com do ano passado. Perfeito. Porque como tem todo ano a edição atualizada. Exato. Bom, o que a gente quer falar com o Bira hoje é a intoxicação por ureia. Bira, é uma situação comum? É uma situação comum. Hoje a gente tem tido menos relatos, mas ela ainda acontece. No passado, quando ainda havia um pouco de desconhecimento da molécula, da ureia, né, e das técnicas de suplementação, os casos eram em maior quantidade. Hoje já existe um certo domínio da técnica, né, mas acontece alguns casos de forma acidental ainda. Então, assim, hoje é mais uma questão acidental do que aquela questão de manejo errado. Exato, perfeitamente. E em que situações é mais comum acontecer esses acidentes? De uma forma geral, esses acidentes acontecem quando ocorrem, às vezes, troca de funcionários que não receberam a devida informação de como está sendo manejada a nutrição dos lotes da propriedade, né? Que nível de concentrado e qual concentrado está sendo feito com determinado nível de nutriente, ou então quando tem acidente, no caso dos animais terem acesso ao barracão dos alimentos, onde os alimentos estão guardados de forma acidental. Arromba, ou às vezes foge, estragam a cerca, e ele tem acesso a esse material concentrado, e onde ele vai ter acesso a esse produto que está com nível a concentração de ureia muito alta, e ele não estando adaptado, ele pode se intoxicar. Vamos pensar aqui um pouquinho, eu ir lá e comer uma lata de leite ninho, quando que com ela eu poderia fazer muitos litros de leite. Meu organismo não vai gostar disso. Exatamente. E os casos mais esporádicos, e é o que o produtor tem mais medo, é no caso de quando começam agora, pela época, as primeiras chuvas. Então a ureia realmente ela não pode molhar no coxo. Os coxos que recebem o suplemento ou as rações com ureia, eles têm que ser coxos cobertos para proteger da ação da chuva, e tem que ser também coxos furados, que mesmo se houver algum nível de umidade, ela possa escoar e não formar aquele sopão, que é o que intoxica os animais também. Eu ia te questionar essa parte aí. Tá bom, vamos imaginar que molhou. Também é importante que venha e limpe todo aquele residual que sobrou, mesmo que ele esteja com uma drenagem, é importante limpar aquele resto. É importante
também limpar, mas é importante, como sabendo que nessa época normalmente tem as chuvas no período da tarde, é planejar a quantidade de comida a ser fornecida. Então antes, quando a gente não tinha preocupação das chuvas, a quantidade poderia ser até uma quantidade maior. Hoje tem que ser menor o suficiente para aquele dia. Então, tipo, eu abasteço só o da refeição, na próxima eu venho e ofereço de novo. Apesar que o produtor pode alegar o seguinte, vai dar muito trabalho eu trato todo dia, mas é um risco. Então, se existe a possibilidade de acontecer algum acidente, de molhar, é melhor que trocar esse suplemento, ou com nível mais baixo de ureia, ou totalmente sem ureia já nesse período. Então, eu tenho que pensar o seguinte, me dá muito trabalho? Dá, mas se eu perder o rebanho? É um risco, né? É um risco que os animais podem ocorrer se tiver esse acesso. Além disso, o suplemento, quando ele está molhado, ele perde boa parte dos seus componentes, não só da ureia. A ureia atrai muita água e ela acaba carregando no suplemento outros minerais que estão presentes, eles acabam perdendo. Então é aconselhável que faça a troca, coloque o material sempre seco e sempre pronto para uso. Isso aí seria como eu comer só um bagaço mesmo, não tem aquelas vitaminas, os nutrientes que eu necessito. Boa parte dele se perdeu, por isso a necessidade que os coxos sejam cobertos nessa época do ano. E quando a gente fala, chegou na intoxicação, ocorreu, seja lá qual foi o motivo, quais são os primeiros sintomas que eu vou observar? Os sintomas mais comuns é a tremedeira, o animal tem a manifestação de tremores musculares, ele tem um quadro de salivação, que é uma salivação, que a gente fala baba em filete, o animal fica um quadro de salivação intensa, e em seguida ele pode ter movimentos de incoordenação motora e evolui até um quadro de decúbito, onde o animal entra numa situação de convulsão. Aí já está atingindo o sistema nervoso central. Em quanto tempo normalmente ocorre isso? Desde a ingestão desse alimento com essa concentração em exagero até começar a manifestação? Depende do nível de adaptação de cada animal e depende da quantidade que ele ingeriu da ureia. Vamos supor que o animal nunca teve contato com ureia ou tem pelo menos uns 2 meses que não tem contato com ureia. Estudos, pesquisas já falaram que até 0,44 gramas, né, por quilo de peso corporal já pode intoxicar. Casos que levam à morte... Então é bem sensível. É bem sensível. Então 1 grama de ureia para cada quilo de peso corporal já pode levar o animal à morte caso ele não esteja adaptado. Então tem casos que o animal consome uma quantidade muito mais alta do que isso, de uma vez só. Aí é difícil até a reversão desse quadro. E o que é essa adaptação? Quanto tempo eu preciso ficar com esse animal recebendo e em que quantidades? Ela deve ser sempre gradativa, né? Aí é a necessidade que o técnico também acompanhe a propriedade e de acordo com o volumoso que esse animal está recebendo, se é pasto, se é silagem, se é feno e a quantidade que ele está ingerindo e também o nível de produção que a gente espera, ele adequa isso aí aos níveis crescentes de ureia, para que ele possa chegar num nível adequado, suplementando essa proteína de forma mais barata, mas que não represente risco e que a partir daí os animais consigam comer e obter os resultados dessa suplementação. Fazendo uma pergunta aqui, bem leiga aqui, que eu não sei, de repente todo mundo vai rir de mim, né? Os entendidos aí, os criadores. A ureia oferecida tanto para o corte, quanto para a produção de carne, quanto para a produção de leite, ou só para a produção de corte? Ela pode ser usada basicamente para todos os ruminantes. Aliás, ela é considerada uma das grandes revoluções da nutrição animal, porque ela possibilita que um animal consiga obter ganhos, obter desempenho, mesmo consumindo um pasto extremamente seco. Então, essa molécula ela tem essa propriedade, na verdade ela vira um alimento das bactérias que estão no corpo do animal, no rumen do animal. São aquelas bactérias necessárias. Necessárias, que moram lá e elas vão se proliferando à medida que vai entrando mais ureia. Elas recebem isso na forma de substrato, juntamente com a ureia, que é uma fonte de nitrogênio, ela utiliza esse carboidrato da pastagem seca com outras fontes de proteína e carboidrato que estão no rumen e transformam ela numa proteína microbiana, que é o que vai gerar leite e carne. Então, um metabolismo extremamente complexo. É complexo e perfeito. Perfeito. Que qualquer desajuste na engrenagem é onde ocasiona o problema. Exato. E embora ela represente um risco, tem os riscos das intoxicações, ela é considerada um aditivo, não vou dizer, é imprescindível, porque ele visa baratear o custo do incremento proteico na dieta. A proteína na dieta de ruminantes ela representa a maior parte dos custos dessa produção. Bira,
Agora, já ocorreu o problema, já percebi que o caso é uma intoxicação por ureia, porque eu tenho, além das características, eu também tenho o visual lá, porque foi o coxo, ou a invasão que aconteceu no meu depósito, lá no barracão. O que eu posso fazer? A propriedade está longe, eu não tenho médico veterinário, tem algumas coisas para eu fazer lá na fazenda que pode salvar minhas vaquinhas? Sim, a primeira medida a ser tomada é retirar essa fonte de infecção, ou a fonte de contaminação, que às vezes pode ter intoxicando os animais. Pode ainda estar disponível nos coxos, os animais vão continuar tendo acesso. Algum animal que não comeu ainda pode vir a comer. Pode vir a comer. Então, a primeira coisa é tirar a fonte causadora da intoxicação. Esse é o primeiro passo. Apesar que muitos produtores já têm uma certa experiência, e a administração do limão, do vinagre, ela ajuda a neutralizar parte dessa alcalinidade promovida pela ureia, e o animal tende a ter uma melhora. Mas ainda é imprescindível que tenha a presença do técnico, do médico veterinário, para avaliar a gravidade do quadro e às vezes tomar outras medidas clínicas visando o bem-estar animal e a recuperação mais rápida daqueles que chegaram até o quadro de intoxicação. A questão do vinagre, ela não é só aquela coisa de pensar que meu pai que fazia e tudo, ela tem as razões. Ela tem a sua razão, mas hoje os tratamentos que mais surtem efeito são aqueles que são à base de hidratação e às vezes também fornecimento de aminoácidos que participam do ciclo da ureia também. Só que já é dentro de um quadro mais clínico, que deve ser fornecido de forma intravenosa. Porque a intoxicação por ureia, ela acontece porque existe um excesso de amônia circulante, que é nessa forma que ela é absorvida pelo ruminante. E nessa transformação, nesse ciclo, ela utiliza de alguns aminoácidos da dieta que o organismo recebe e que participa desse metabolismo. E a ureia ela vai ser eliminada do organismo via urina. E ela precisa também que tenha restabelecido o fluxo sanguíneo através da hidratação. Então, a hidratação é fundamental para esses pacientes. E como eu vou estimular que esses animais se hidratem? Assim, naturalmente? Naturalmente, às vezes, dependendo do quadro, o animal não consegue ter acesso. Aí por isso que tem que fazer um acesso intravenoso. Então, às vezes, o animal não consegue chegar ao bebedouro. A gente não deve forçar o animal a beber água. Então, é muito comum os acidentes onde a pessoa força o animal a beber água. Esse forçar é aquele negócio mesmo de segurar a boca e derramar água dentro? Exato, e tem que ter muito cuidado, porque esse procedimento, em alguns casos as pessoas ainda puxam a língua do animal. Então, aí com isso dificulta, o animal não consegue fazer a deglutição, ele não consegue engolir essa água e ele faz uma aspiração. Aí ele piora o quadro, onde que tem uma falsa via, essa água vai para o pulmão e pode causar uma pneumonia aspirativa e levar o animal à morte em poucos minutos. Bom, o Bira vai falando isso aí, a gente lembra lá daquelas aulas que a gente teve, inclusive, dos órgãos respiratórios humanos mesmo, né? Porque a gente tinha um Y invertido, né? Porque a boca está aqui, aí um vai para o estômago, outro para as vias respiratórias, e aí nesse caso, quando fecha a via que seria aqui para o estômago, que no caso é ali para toda a parte intestinal do animal, vai para as vias respiratórias. Perfeitamente. Aí é um risco maior, além de ele estar intoxicado, ele pode ter um comprometimento da via respiratória e pode vir a morrer. Você, que a gente fazendo um bate-papo aqui antes, você me disse que já teve situação que você presenciou, que houve uma... Você ainda até falou assim, olha, parece situação de guerra, porque todo o rebanho foi contaminado. Casos excepcionais acontecem de vários animais estarem intoxicados em níveis gravíssimos, né? E nesse caso a gente tem que optar por aqueles que ainda têm condições de recuperação mais evidente. Então, essa orientação, eu acho que ela é extremamente relevante, sim, porque chegou, tem um quadro em pânico, tem que ter uma calma para poder começar a salvar quem pode ser salvo. Perfeitamente. Tem situações onde que tem animais que já estão moribundos, já estão pré-morte. Então, já estão um quadro avançado de convulsão, esse animal dificilmente tem um quadro revertido. Então, o protocolo é iniciar naqueles animais que ainda têm condições, animais que ainda estão só com as primeiras manifestações clínicas, né? São os tremores musculares, a salivação, e em seguida a gente tentar salvar aqueles animais de um quadro mais grave.
E tem diferença nessa manifestação quando é assim, bezerros, aqueles animais mais jovens, os mais zerados ali, para ter uma resistência maior, ou não faz diferença, Bira? Todos são susceptíveis. Os animais mais jovens, com menos de 5 meses, eles ainda nem são ruminantes, não tem o rumen desenvolvido completamente. Então, neles o risco ainda é maior. Então, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, o efeito neles pode ser mais rápido. Pode ser mais rápido. Apesar de que, nessa fase, o alimento ainda é exclusivamente o leite, no caso de um bezerro de corte, mas o risco é muito grande também nesses animais. Porque eles também são custosos, né? Eles saem caçando, eles parecem menino, né? Sai Curioso. caçando. Bira, eu quero agradecer a sua participação conosco e vamos falar aqui de novo, dia 25? Não é dia 25, é quinta, é dia 5. Perfeito. Dia 5, que hora que começa? A partir das 8 horas da manhã. É o workshop, é o de seminário? Pecuária. É o workshop de pecuária. De pecuária. Quais são os temas que vão ser apresentados? Esse ano nós vamos tratar da suplementação, que é uma das nossas vertentes de pesquisa, que é trabalhar com diferentes níveis de suplementação e avaliando essa viabilidade econômica, né? Nós vamos trabalhar um trabalho que nós realizamos esse ano lá, o efeito de diferentes estratégias de suplementação no desempenho e o que acontece quando eu levo esses animais ao confinamento. Como que é a resposta desses animais no confinamento, que na recria eles receberam 3 diferentes formas de suplementação. Então, vocês fizeram os experimentos lá e vão apresentar isso para o público. Esse é um dos temas. E dentro do confinamento, qual que é o melhor período de adaptação? É um período mais curto, de 10 a 15 dias, ou um período mais longo, de 20 dias? Outro tema importante que vai ser tratado lá de experimentos realizados lá no ITC é sobre como produzir mais arrobas em uma área menor, manejando o pasto de forma intensiva. Nosso colega lá, o Dr. Hamilton, vai apresentar esses trabalhos, trabalho conduzido numa fazenda de forma mais intensiva, que teve um nível de produção altíssimo de arrobas por hectare dentro do ciclo produtivo. E para encerrar a palestra, nós teremos um convidado, que é um engenheiro agrônomo do Grupo Reagro, que vai apresentar a viabilidade da terminação intensiva a pasto versus a terminação em confinamento. Tudo isso aí apresentando as vantagens de um, as vantagens do outro, e você faça a escolha. Isso, traçando com o cenário atual que nós temos agora de preço de arroba e de reposição. Isso aí também é importante, né? Bastante importante. Hoje, com a situação econômica que a gente tem e os preços das commodities e da reposição, o produtor tem que estar bem antenado e trabalhar muito as informações para usar de forma tecnológica esses recursos, porque a margem está cada vez mais estreita. E ali ele tem que cuidar, ficar atento em todo esse alimento que ele oferece, porque temos lá o milho valorizado, o sorgo valorizou, a soja valorizou. Perfeitamente. A gestão desses recursos é importantíssima. Bira, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente fica aqui honrado com essa participação do Bira.